Olá, tudo bem? Agora eu não sei para qual câmera que eu olho, então já me diga aqui. Vamos começar a nossa maratona do Oscar. Eu sou o Gustavo Henrique, estou aqui com o Sérgio Soares, com o Douglas Jansen, com o Edi César. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes brasileiros, a participação do Brasil no Oscar. Mas para começar o bloco inicial, a gente vai discutir um pouco como é que funciona, como é que é essa organização do Oscar, da Academia, que já está no seu 94º ano, é isso mesmo, né? Se eu falar errado, vocês me corrijam, por favor, mas já está no seu 94º ano, e que obviamente é como a gente pode dizer, dos festivais de cinema, aquele que mais desperta o frisson pela forma como Hollywood sempre trabalhou nessa divulgação, né? Nessa divulgação das suas obras e pelo próprio soft power, a gente pode dizer assim, do governo norte-americano, de Hollywood. Então a gente anseia e aí aproveita esse momento para discutir cinema. Acho que utilizar desse momento e dessa atenção do Oscar para falar sobre cinema, para falar sobre produções. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho do Oscar, de filmes brasileiros, mas indo além também, inclusive falando sobre outros festivais. Mas começando, quem é que puxa a conversa? Sérgio, já olhou para cá e quer começar? Como é que é esse funcionamento da Academia? Por que ela ganhou tanta importância ao longo do tempo? Acho que podia começar por aí. Acho que está intimamente ligado com o peso do cinema hollywoodiano. Ou seja, é como se fosse um acessório de uma indústria já muito bem estabelecida e que precisava dessa ferramenta para a sua promoção. Que, claro, não se estabeleceu de uma vez só, porque a gente sabe, através da história, o Oscar começa como uma festa pequena, num momento em que o cinema hollywoodiano já estava numa fase de ouro, vamos dizer assim, e depois, principalmente a partir da presença da televisão, né, daquela festa ser televisionada, é que ganha a dimensão e vai ganhando aos poucos a dimensão que adquiriu, e que a gente conhece e que está em crise, né? É uma discussão de, sei lá, uns 2 ou 3 anos, de uma maneira mais forte, de para onde está indo aquele evento, né? Que modificações ele precisa ter, tanto em conteúdo, mas principalmente em forma televisionável. A gente pensar que é um evento que durante muito tempo as pessoas assistiam ao Oscar, às vezes sem ter assistido, às vezes nenhum dos filmes, mas porque o evento em si era um produto comercial, né? Um produto televisivo de bastante relevância. Alguém quer puxar daí? Você tem a ideia que a última festa do Oscar foi a menos vistas na história, aí você começa a pensar que o Oscar também faz parte da venda para televisão, o sistema americano para assistir. Então, a cerimônia do Oscar, por exemplo, ela tem que ter público. Se não traz público, não adianta. E aí a gente tem um leque ali de possibilidades. A gente pode premiar alguém da indústria, outro ano eu posso premiar um filme de arte, outro ano eu puxo um filme mais internacional, nessa ótica mais moderna, né? Eu acho que essa expansão da Academia agora, trazendo menos internacionais, a Academia agora não só americana. Então o Oscar fica mais imprevisível, que a gente está falando mais cedo. A questão do Parasita, como é que ganharia o Parasita nos anos 50, nos anos 30, quando surgiu o Oscar, que era um evento muito americano para eles mesmo. Essa democratização é um fenômeno moderno, muito contemporâneo na Academia, né? Então, é bem isso. Eu preciso entregar uma festa para o público, que também gera hype para os estúdios para novos contratos. O filme que ganha o Oscar, o indicado, já tem acesso às salas. Pega, por exemplo, Belfast. Belfast foi apresentado aqui no Cine Cultura, porque está indicado ao Oscar. Então teve não por isso, mas assim, porque a produtora resolveu divulgar para o Brasil todo. Se não tivesse indicado ao Oscar, não chegaria aqui, provavelmente. E a crise do Oscar,
ela é quase uma crise existencial. O Oscar meio que olha para si mesmo, a academia fala o que eu sou, quem eu quero agradar. A gente vê, por exemplo, algumas mudanças que o Oscar debate, elas são um pouco destrambelhadas. Vamos pensar, por exemplo, indicar o melhor filme popular. Que categoria é essa que eles tentaram ventilar? A gente tem uma mudança muito... Mas aí a Marvel pode ganhar. Olha, vocês me fizeram lembrar Aí a Marvel ganha, porque do não vai ganhar Rubens. nunca, só Vocês me se fosse. fizeram lembrar do Rubens Evaldo Filho, quando o Avatar perde o Oscar, que ele comentava pra TNT, ele falou assim: a academia deu um tiro em seu próprio pé. E aí encerra a transmissão porque ele achava que o Avatar tinha que ganhar pra levar público ao cinema e pra gerar esse hype, essa coisa do entretenimento. Desculpa, Douglas, Uma das continua. coisas que eu mais gosto no ID é as provocações que a gente fica fazendo. Vão ter muitos, enquanto chamar eu e o ID, a gente vai ficar se provocando, que é um amigo muito querido que eu tenho e meu professor. Então, mas sobre essa crise existencial e as mudanças que o Oscar tenta fazer. A arte, como um todo, todas as formas de arte vem mudando bastante em como é a interação. A gente vive um novo público, uma nova juventude que ela gosta de participar das coisas. Eu gosto de usar muito o exemplo, que eu gosto muito de música, por exemplo, de rock and roll, e durante muito tempo as bandas eram formadas para ser admirada. Você não canta junto de uma banda com Pink Floyd. Você ouve Pink Floyd e admira. Quando veio o movimento punk, essas outras pessoas que eram mais de ser vislumbradas tiveram um problema existencial. E o punk é cantar junto. Pode cantar desafinado, mas é cantar junto, é participar. E o Oscar ele não sabe como trazer o público para participar. E o público também, a cada ano, participa do Oscar, mas participa de outras maneiras. Se acompanha muito pela internet, se acompanha muito pelas redes sociais. Então, é vital para o Oscar continuar relevante, saber como interagir, mas também manter a parte artística e meritocrática. Que acho que aqui é um problema que a gente vai ter que falar. O Oscar tem seus queridinhos. E isso geralmente traz muitos problemas. Então, uma pergunta assim. O Palma de Ouro em Cannes ou Oscar? O que você prefere? A maior parte dos realizadores prefere a Palma de Ouro. Sim. Ela é mais importante que um Oscar de Mas direção. você como espectador de casa, Não é Oscar. você assiste o quê? O evento. Agora, o problema é que acho que você traz. Se fosse a série B. Mas é para ao quem contrário. assiste, mas para quem produz cinema, talvez seja justamente o contrário. Aliás, talvez o Oscar não seja nem a B, talvez já seja C ou D. Foi o Cannes que imprimiu o Parasita. Ele que abriu o caminho. É porque você tem O Oscar Cannes, você tem... Parasita não tem nenhum Oscar. Você tem Veneza, você tem Berlim, você tem diversos outros festivais que estão mais relacionados a um cinema de arte. Agora, eu queria puxar, você falou essa comparação do punk com o rock progressivo. Né? Você tem ali um reflexo que é também de quem aquele movimento representa. Quer dizer, o movimento punk não é só a música em si. Né? Ele é um movimento participativo, social então, como é que essa faca de dois legumes funciona? Porque como é que a gente consegue, se é que eles conseguem reorganizar esse evento, que era para ser uma celebração, primeiro até de panelinha ali, né, da academia internalizada, que ganha, junto com a televisão, com esse movimento televisivo, ganha um outro aspecto, que é o programa, o evento, o Oscar em si, quem apresenta, né, o Billy Crystal, que ficou anos apresentando o Oscar, era sempre um frisson saber quem é que vai apresentar, isso mudava o tom, quem é que... os próprios roteiristas pro evento... E hoje ninguém liga. Exatamente. Hoje ninguém liga. E hoje é uma coisa assim, quem vai... nem precisa ter apresentador, vai né? passar na Globo... Então, sabe? agora dá para reorganizar isso? É possível reorganizar Agora isso? vem uma coisa, diante de todos esses problemas e todos esses impasses, aí de repente a gente tem como tema aqui essa participação brasileira. E aí como é que o Brasil não, a indústria cinematográfica brasileira vai entrar nessa história toda. Sim. Que estrutura, que processo o Brasil faz para escolher os seus indicados, pelo menos naquela categoria do filme internacional, né? Então, fica se equilibrando entre, por um lado, ter uma identidade do cinema nacional, qual o filme que tem mais cara do Brasil, qual o filme que seria mais popular, eu acho que isso fica meio de lado, qual o filme que teria mais a lógica que historicamente
leva a premiação nessa categoria, né? Qual é? Não é o que eu gostaria, mas eu sei que é esse o que funciona lá. E ainda a questão do lobby, ainda a questão do marketing, para fazer isso funcionar, porque a gente não está diante de a gente pode passar horas discutindo, esse mereceu, esse não mereceu e tal. Não é uma questão de merecimento, é a questão de quem foi eficiente no marketing. Sim. Eu tenho que ter um bom filme. Eu tenho que ter um bom filme. Se eu tenho, senão não tenho um bom filme. Mas basta ter um bom filme? Não basta, é um investimento. Mas a gente está falando mais cedo. Olha a problemática. A gente indica o nosso indicado ao Oscar, o Brasil indica, 2 meses antes de fechamento da lista. Então, um filme brasileiro tem 2 meses para fazer campanha. Drive My Car ganhou roteiro agora em Cannes, no ano passado. Então, teve 7, 8 meses para a campanha. Então, como é que eu vou chegar numa campanha eficaz e indicar um filme nacional se nós nos boicotamos dando um prazo menor para a campanha? E se também não tem recurso? Porque a academia são pessoas, as pessoas votam. Para as pessoas votarem, tem que saber que existe um filme. Então, eu preciso de campanha de divulgação para a própria academia, certo? Não o que eles faziam no passado, que era dar brinde para membro da academia, viagem, como fizeram no Globo de Ouro. Mas propaganda, de chegar ao filme, as pessoas verem, ou terem coragem ou vontade de ver, tem que ter uma propaganda. Estrear num filme em Nova York, estrear numa sala em Los Angeles, isso gasta, certo? Mas isso aumenta a hype. O Parasita fez isso. O Drive My Car fez isso, tem de cara 4 Oscars. Então, enquanto a gente não aprender o dever de casa, que a Coreia já sabe fazer, a gente não vai ter indicação. No Brasil não vai. Pode ser a melhor produção possível, porque Bacurau merecia ter ganhado no Oscar, dado os filmes daquele ano, certo? Muito, muito bom, assim como Parasita, mas poderia ser, mas não foi nem indicado pelo Brasil. E as questões políticas. Ainda tem isso, né? Por exemplo, Ancine, a Lei Rouanet, hoje aqui serve se não são interesses ideológicos de determinado grupo, né? E os produtores captadores nacionais não estão conseguindo. A gente tem muito roteiro parado no Brasil. A fala do Kleber é muito clara. Enquanto não tiver voltar os financiamentos, a gente não vai ter outros filmes competitivos nem Cannes. E um dos papéis da Ancine deveria, inclusive, ser esse. E vamos pensar que o Brasil se boicota de várias maneiras. Vamos pensar assim, nós temos um bom filme de uma pessoa que faz parte da academia, agora, que é o Marighella, do Wagner Moura. Há algum movimento brasileiro de fazer uma campanha, de tentar levar isso? Então a gente meio que se auto-boicota. Podia ser um Oscar de roteiro ali. Poderia. Uma indicação mesmo. Talvez até escapar de uma categoria que ultimamente a gente gosta de ver todos os filmes. A categoria de filme internacional é sempre muito competitiva. Melhor que a principal do Oscar. E melhor que a principal. É a melhor categoria. Todos os filmes lá empolgam. Eu lembro, por exemplo, que um dos filmes que mais me marcou assim, de ver no cinema, Roma, estava lá. For Summer, que é um filme sobre guerra. Mas Deserto Particular tinha vaga nessa lista. Se tivesse campanha, tempo, tinha vaga. Mas aí você precisa de tempo, só que não adianta ter tempo de campanha se você não tem investimento, se você não tem dinheiro mesmo. Senão o filme vai lá, chega 8 meses antes e fica esquecido logo nos primeiros meses. Então. Isso. Então como é que a gente resolve isso? Acho que aí aí que a gente vê que o problema... A gente está falando aqui de um problema, o Brasil não ter o seu filme Oscar, mas de fato não é esse o problema. A gente tem problemas estruturais muito mais graves, principalmente na crise política, social. E talvez o mais importante é ter um filme no Oscar? Não é. Mas se a gente organizar Mas é legal para a indústria. Mas é legal para a indústria. É legal para formar nos jovens cineastas. Arrumar mais dinheiro para financiamento, estrutura. E não só financiamento público, financiamento privado. É legal. A gente tem que ser prático. Né? Tem que ser muito prático. Vamos ver, por exemplo, o documentário Democracia em Vertigem. Todo mundo sentiu um aquecimento no coração vendo o documentário lá. Vendo uma coisa muito... Mas a Netflix financia a campanha. Sabe? A gente precisa da Netflix financiar a campanha de filme nacional? Não precisa. Não deveria precisar, ao menos. É uma reflexão. Né? Bom, eu acho que com isso a gente pode fechar o nosso primeiro bloco e no segundo bloco a gente falar um pouquinho sobre os filmes brasileiros que participaram de algum modo dessa cerimônia. Então seguimos aqui com a nossa conversa sobre o Oscar e sobre a presença de filmes brasileiros, e esse é justamente o tema desse nosso segundo bloco. Então, Sérgio, acho que a gente pode começar com você, da provocação que você queria trazer aí no intervalo, sobre a importância
do Oscar ou não. Então puxa aí. Pois é. A gente sempre imagina esse desejo, essa ânsia das pessoas que acompanham o cinema nacional, dessa vitória que ao longo dos 94 anos, né, que você estava falando, os 94 anos não chega. Né? Eu sempre parei para pensar, na verdade, claro, eu também torço, eu também gostaria de ver, eu sei uma importância para a indústria que tem, mas eu fico pensando, com os problemas estruturais que existem no cinema brasileiro, essa vitória levaria a quê? Mais do que isso, seria uma vitória individual. Por exemplo, o Fernando Meirelles, a gente vai entrar agora nesse bloco para falar sobre obras, né? Então, o Fernando Meirelles teve lá uma obra, quase que ele chega lá nessa vitória. Depois ele tem toda uma carreira, né? Dirigiu me foge agora. Tem Os Dois Papas, tem o Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira. Uma carreira internacional. Uma carreira internacional. Mas é uma carreira individual. Né? Até que ponto isso rende alguma coisa exatamente para um cinema nacional? E não para um profissional específico que ganha o seu espaço numa indústria americana. Mas você concorda que um Oscar faz as pessoas assistirem aquele filme no cinema mais vezes? Ah, sim. E se as pessoas assistirem no cinema mais vezes, elas podem gostar de ir no cinema, isso aumenta um pouco o hype da indústria, atrai mais patrocinadores, né? Então tem algum nesse sentido. Sim. Justifica mais o papel da Ancine. Então isso justifica um monte de coisa e pode ajudar ou não, né? O Brasil aí que tá, aproveitar, né? Porque pode ser um evento aleatório. Presta atenção, o Brasil gasta 100 anos para ganhar a Olimpíada de futebol e nós somos o país do futebol, entre aspas, né? Então, é o mesmo caso do Oscar. Então a gente tem que realizar um Oscar no Maracanã. No Maracanã. Para poder ganhar a estatueta. Isso. Com a transmissão do Galvão Bueno. Subiu, olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Mas, voltando aqui sobre essa provocação, eu e o professor Sérgio estamos de Golapolo, nós somos do time bonzinho aqui. Eu também fico preocupado em como seria, mas como o professor Edi falou, as pessoas vão ver o filme e nós nunca podemos menosprezar o impacto que é uma arte para uma criança, para um jovem, que vai no cinema e vê o seu universo expandir. Porque é aquela coisa, uma cabeça que se abre para uma nova ideia, a gente não sabe que limite que até onde eles podem chegar. Vamos lembrar do filme que a gente conversou ontem, domingo, Belfast, onde o diretor deixa bem claro como foi para ele ver a arte. No filme, que é um filme preto e branco, a produção artística está colorida. Então isso é como foi visceral, como ele lembra desse momento com tanta vivacidade. Então é outra coisa que a gente pode ter, seria muito bom. Por exemplo, o professor falou que nós passamos 100 anos para ganhar a Olimpíada sendo país de futebol, mas olha o impacto que uma geração de prata e geração de ouro no vôlei fez para o vôlei brasileiro. Sim. Então temos esses dois modelos, temos duas oportunidades. É um pouco triste, enquanto o brasileiro fala isso, o Brasil é campeão e perdeu oportunidades. Vamos focar nessa, para essa ser de fato a oportunidade de uma mudança, de um impacto. Então, são possibilidades, mas a gente está aqui debatendo. Mas o Brasil ele ganhou uma coisa melhor do que o Oscar estrangeiro, ou digo internacional, eles mudam o nome direto. Mas foi o Cannes, o Brasil ganhou o Cannes. Mas que é muito mais importante para a nossa indústria. Mas de bater a mão no peito assim, ó, nós ganhamos de Buñuel, de Agnes Varda, entendeu? Foi um Cannes difícil de ganhar, e a gente leva. Então, esse é o verdadeiro Copa do Mundo para os filmes, para as produtoras, porque o Cannes, ele vem quase na metade do começo, quarto mês, né, quinto mês do ano, ele atrai muitas produtoras para comprar o filme para levar internacionalmente. Um filme nacional, só por ir para Cannes, ele tem certeza de distribuição em vários lugares do mundo, certo? Só por ter ido, imagina ganhar. Né? Quer dizer, agora, curiosamente, ele talvez não tenha o mesmo efeito no público interno. Não. Quer dizer, o filme, a distribuição do filme brasileiro e a própria valorização do cinema brasileiro aqui, quer dizer, no Brasil, você tem muito pouco impacto dessa relação com Cannes. E aí eu queria, talvez, pegar desse gancho, a gente pode voltar, e acho que a gente deve voltar até a essa relação dos festivais mais à frente, mas pegar o gancho dessa importância, e acho que a gente pode
falar, de repente, dos anos 90 ali, que tem... Retomada. E aí aquele paradoxo, a brincadeira do paradoxo Tostines, né? Vende mais porque é mais fresquinho porque vende mais. Quer dizer, você teve mais filmes brasileiros participando do Oscar porque tinha maior investimento e tinha maior público e tinha maior interesse, ou você teve maior interesse, você teve participação no Oscar porque tinha maior investimento? Quer dizer, como é que vocês enxergam isso, justamente esse processo da retomada, que é quando o Brasil, inclusive, vai concorrer com o que é esse companheiro, com o Quatrilho, com o Central do Brasil, deveria ter concorrido com Cidade de Deus, mas enfim, como é que vocês veem esse momento? Quem quer puxar daí? Inclusive é um momento que começa, para mim, parece muito estranho, né, com a indicação do Quatrilho, porque lembro que na época foi absolutamente surpreendente. Foi surpreendente. Ninguém, mas é um filme ninguém foda. esperava. Bom, eu não gosto, assim, não gosto dele. Gente, tranquila, a gente não precisa fazer análise dos filmes hoje. Não é uma análise, né? Não, mas inimizade na mesa. Calma que a gente ainda nem chegou na Central do Brasil. Mas eu acho interessante a questão do Quatrilho. O Quatrilho me lembrava na época muito as chamadas novelas italianas da Globo, era bem naquela época, tinha bem aquela cara, ou seja, não tinha uma cara de Brasil, tinha uma cara de um Brasil muito específico, né? Então essa sede de, vai ter um representante brasileiro, de repente vem um representante com um cenário assim do sul, de imigrantes italianos, de um filme que ninguém conhecia. Sim. E independente da nossa... Mas de uma família famosa. Sim. Rica, né? Independente da nossa opinião divergente, porque isso não vem ao caso, é um filme que ficou na história por essa indicação. Mas ele foi Deixa eu fazer uma pergunta. Que ano que começa a Lei Rouanet? 91. A retomada na aplicabilidade da Lei Rouanet, a execução dela, 2 anos, e começa a dar frutos. E aí você vai ter a lei do audiovisual, você vai ter um movimento progressivo. Festival de Berlim, o prêmio dos Quiquitos, os prêmios internacionais que a gente leva, Veneza. A gente vai para Veneza passear. A menina volta com a Urso em Berlim de melhor atriz, a Fernanda, né? Ela volta, certo? Então a gente ganhou. Então a Lei Rouanet prova naquele momento que ela, servia para financiamento. Eu acho que foi isso que trouxe. E aí, se você analisar a redução do poder público em investimentos nos últimos anos, você vai entender como a gente não está caindo a qualidade das nossas produções, mas a quantidade delas, certo? E a dificuldade de desenterrar vários roteiros para disputar, né? Então é outro problema. Então a Lei Rouanet, ela marca a retomada. Os 3, mas a gente podia ter ganhado com o Central, nos outros. Acho que a gente nem merecia ganhar mesmo, nos outros 2 casos. Né? Douglas. É difícil a gente falar de Central do Brasil, porque de todos aqui eu sou o mais novo, e é uma das primeiras lembranças que eu tenho assim, na vida, é como depois... Você chama a grade velha assim na mesa. Vamos botar a documentação na mesa aqui para ver direitinho. Vamos ver. Eu garanto que eu sou mais novo. Foi meu aluno de graduação. Mas como foi doloroso, né? A gente perder, ainda mais perder o professor Gustavo Bosta, de A Vida é Bela, e a outra inimizade da mesa. A Vida é Bela e O Paraíso é Comprimido, né? A música do Capitão Inicial. Exato. Mas foi um caminho, né? A gente vê, por exemplo, que o Brasil tem um cinema próprio e agora um cinema que está influenciando outros filmes. Cidade de Deus é um filme extremamente influente. Todo mundo, em todo lugar do mundo que vai fazer um filme urbano, cita Cidade de Deus. Até Pantera Negra. Belfast citou literalmente Cidade de Deus na abertura dele. A abertura dele é uma referência, a gente estava brincando aqui em off, que tem uma referência tão clara que eu imaginei uma galinha correndo ali para ser uma citação mais clara à Cidade de Deus. Pantera Negra, por exemplo, quando vai retratar o Wakanda, tem lá claramente a pegada da Cidade de Deus. E a Cidade de Deus não ganhou. Esses dias estava no Twitter, no Instagram, o pessoal compartilhando uma lista do Spike Lee, né, que o Spike Lee passa para os seus alunos da NYU de cinema. E na lista tá lá o Cidade de Deus como um dos filmes indispensáveis a se assistir. Isso. Com Tarantino, com Tarkovsky, assim, com Bergman. E para esse não ser assim, nem é uma exceção ao que o professor Di falou. Cidade de Deus, ele não concorre a filme estrangeiro e vem só no outro Oscar para concorrer. Isso também é outro efeito da fala que o professor Di falou no início,
como a gente sabota a nossa campanha, como a gente não se planeja. E é isso. Poderia ser um objetivo nacional poder concorrer ao Oscar, poder ter uma indústria mais de cinema, porque por mais que a nossa produção não caia, mas o nível de produção ele cai. Porque para produzir cinema, é uma indústria, a gente precisa de recursos, a gente precisa de profissionais. E a gente precisa de dedicação. Escrever um roteiro, o trabalho de escrever um roteiro é muito complicado. Então, se você não tiver um investimento, se o artista não puder viver daquilo, a gente tem que sair um pouco daquele ideal Van Gogh de artista, que o artista vai sofrer e para ganhar um Oscar, um caminho para fazer nome nessa indústria, para ter um grande filme para concorrer, é com investimento. A gente está aqui chegando a essa conclusão. Não tem eu acho que Cidade de Deus é bem emblemático nisso, porque é um filme que fica claro, depois todo mundo que assiste vai tendo acesso, que é da área de cinema, venera o filme, elogia o filme, e aí acho que traz muito claro o que nós falávamos no outro bloco que o Edi trouxe, que é essa necessidade de apresentação das obras, de um lobby aqui no sentido positivo mesmo, que é de tornar a obra conhecida. Ou seja, nós não temos uma indústria que é conhecida, tão conhecida internacionalmente quanto outros países. Nós precisamos mesmo de investimento para levar esses filmes, para que eles se tornem conhecidos. Quer dizer, o Cidade de Deus, provavelmente, se tivesse tido uma entrada mais cedo, com maior divulgação, com uma campanha de divulgação que as pessoas pudessem ter assistido, acho muito provável que ele tivesse concorrido. Não dá para dizer que filme que ganharia ou não ganharia, mas acho muito provável que ele tivesse. A Academia, no outro ano, ela falou: eu errei. Eu errei, Academia, eu errei com você. Agora eu vou indicar 4 categorias. Mas é só a Academia que errou? Desculpa. Aí aquela história é só a Academia que errou? Porque ela tinha... Eu pergunto se é só a Academia que errou, porque agora eu não lembro qual dos filmes, mas um dos filmes do Almodóvar, que o governo espanhol, o órgão de cinema espanhol, não indicou como representante da Espanha, e ele foi concorrer a várias outras categorias do Oscar, e o representante espanhol passou longe disso. Então, eu acho que a gente pode emendar, inclusive, com o que a gente já falou no outro bloco, que é como é que funciona, mas agora, como é que funciona essa participação, especialmente no caso dos filmes internacionais? Porque não é necessariamente uma escolha da Academia só. Não são os entes, né, os filiados à Academia, que vão lá e votam, tem filme de tal lugar. Não, os países fazem as suas indicações. Responsabilidade, né? Então, como é que funciona? Alguém quer falar disso? Olha, eu não conheço se há grandes diferenças em outros países, né? No Brasil, a gente comentou, né, que parte de uma comissão, né? De uma comissão, não sei se é inteiramente uma questão de órgãos do governo ou que entidades cuidam disso. Não sei se vocês... tem representante do governo, tem da classe, então é uma comissão ampla, mas ela é liderada pela Secretaria de Cultura, ali, pela Ancine, que lidera essa comissão. E eu lembro, por exemplo, na época da indicação do Bacurau, que ele não passa por essa comissão como indicado, mesmo ter sido ovacionado em Cannes de pé, ele não ganha Cannes, mas ele é ovacionado. E ele não passa o Bacurau pela comissão e suspeita-se de uma relação política aí. Sim. Né? Porque eles fazem um protesto contra o governo em Cannes, certo? E o resultado é o Brasil não indicá-lo. E se ele fosse indicado no ano do Parasita, qual que era a chance real dele ganhar? Ele não ia ganhar do Parasita, mas ele seria realmente indicado. Ele não ia ganhar, não sei, a gente não pode dizer. Mas ele não foi indicado. Ele não foi nem indicado. Então, talvez se fosse, poderia até concorrer. Vamos pensar como é que... Mas ele seria indicado, com Sim. certeza. Sim. Tinha como a academia não aceitar aquela indicação. Era o grande chute nosso. Com atores americanos, ainda falando inglês em algumas partes, agrada demais a academia, essas coisas. E vamos pensar como é tristemente confortável para membros do governo simplesmente tirarem algum filme. Porque agora a gente está tendo um pouco timidamente, mas a academia está começando a prestar mais atenção em rede social, querer ouvir o público. E quando a gente vai em rede social, quer falar de filme nacional. Que ela volta no Foi Indicado, no filmão. A gente tem tantos filmes bons que não chega nem, sabe? Que eu acho que é um problema. E aí o Roma pega um enredo similar ao Que Horas Ela Volta e concorre a tudo quanto é categoria. Né? Sim. Mas é muito parecido. É muito parecido a história. O curioso é que
essa movimentação política, a gente acaba lembrando mais dos filmes que são barrados. Sim. E como eles ficam, como fica essa movimentação para os que acabam sendo indicados, que particularmente eu acho muito ruim nos últimos anos. As indicações que são feitas é de ficar perplexo, assim, como assim? As indicações da comissão brasileira, não é as indicações ao Oscar. Quando você vê assim, todos os filmes habilitados, aí de repente sai o resultado e vem aquele, mas como assim se tinha todos aqueles outros? Né? Então, como muitas vezes algo obscuro que está ali por trás, eu não sei, é claro que há uma força política também para indicar aquele que foi especificamente, mas a gente só lembra daquele que deixou de ser, porque o que vai gera uma indiferença tão grande que... E muitas pessoas devem estar vendo a gente perguntando, mas o Brasil tem bons filmes para ir lá concorrer e fazer um papel bonito? Vamos pensar, por exemplo, na dona Netflix, que faz uma campanha para a democracia em vertigem e a gente vai lá e faz um bom papel. Vamos pensar que, tudo bem, a gente tem o Fernando Meirelles fazendo Dois Papas, que a gente vai falar daqui a pouco, mas tem a nossa pegada lá. Então, assim, tem espaço para nossas produções, tem produções nacionais boas? Tem. Mas falta o trabalho de levar elas para, primeiro, a academia ver, indicar e premiar. Mas a academia erra muito. Ela errou com o Central do Brasil, ela errou com Cidade de Deus. Então, quando a gente tem um filme redondo, ela erra. Então, também a gente não dá sorte nessa ideia, sabe? Mas acho que Democracia em Vertigem é interessante porque ele foge da categoria de filme internacional, né? Ou como era de filme em língua estrangeira. Ele já vai concorrer à área de documentário. Isso. E é interessante. Tem outro, agora eu estou tentando puxar pela memória, de outros casos de filmes brasileiros que concorreram. Eu me lembro bastante de um dos filmes mais apaixonantes que eu vi, O Menino e o Mundo. É verdade. É verdade. Que foi lá, nossa, eu fiquei muito triste porque O Menino e o Mundo estava no mesmo ano de muito bonito. Como Van Gogh? Que quem... Não, quem sempre vai ganhar a Disney, mas era alguém da Disney que ganhou. Mas um filme da Disney ganhou da gente, assim, que a gente tava lá. O Japão quase não ganha Oscar de animação. O Japão faz as grandes animações. O último foi o Chihiro. O último foi o Chihiro. Não foi o último, foi o primeiro dessa categoria. Sim. Quando foi inaugurada a categoria de animação de longa-metragem, foi Chihiro. Até anima, né? Com a ideia de que, olha aí só, vai parou ser. Por aí. Ganhou e provavelmente veio memorando depois, olha, essa categoria é pro pessoal da Disney e da Pixar. Desde que eu estava falando, hoje nós temos vários streamers que fazem filmes e fazem campanha para os seus filmes estarem na academia. Então nós não podemos minimizar também o papel do Brasil a só um filme estrangeiro, filme internacional. Tem outros lugares que nós poderíamos estar. É por isso que é tão importante, mas tão importante, a gente debater leis que obriguem os streamings que operam no Brasil a ter filmes nacionais, a investir também na nossa produção. Por quê? Aqui ajuda na nossa produção, se participa do Brasil tem que colaborar com o Brasil, e lá na frente pode render também premiação, pode fazer campanhas, porque boas produções há muita possibilidade de sair. Então a gente nunca pode esquecer que tudo se retroalimenta, que tudo é um conjunto. A gente nunca pode separar as coisas. Bom, a gente já está encaminhando para o final do bloco aqui, mas acho que só para a gente fechar com uma última rodada dos filmes brasileiros. Acho que a gente falou de Cidade de Deus aqui, que acho que é meio que uma unanimidade, que deveria ter concorrido, que teria grande chance. Falamos do Bacurau também, mas dos que estiveram lá. Aí a gente pode até ampliar, não só do internacional, né, mas Democracia em Vertigem, de Oscar Internacional a gente teve O Que É Isso, Companheiro, Quatrilho e Central do Brasil. Acho que Central do Brasil é o que chegou mais perto, é o que deu a sensação de mais bater na trave. Eu acho que a Fernanda teve muito próximo de bater na trave. Lembrando que a Fernanda Montenegro concorreu
ao Oscar de melhor atriz. Isso, E ela era uma das favoritas, Nossa, inclusive. ela perdeu pra menina de A gente Gwyneth ficar apaixonada. Paltrow. Isso. Nossa, que filme Aliás, horrível. vocês vêm me dizer que a vida é bela é um problema nesse Oscar. Pra mim, o problema nesse Oscar é o Shakespeare apaixonado. Porque eu acho que tem várias questões. Eu sou professor de teatro, eu já usei em aula até pra referenciar a construção do teatro, né? Porque a construção física ali é muito bem feita. Mas o filme em si não é nada Só a demais. Judy Ele Dench não é nada vale demais. alguma coisa naquele filme. Mas a Judy Dench vale alguma coisa Que em é aquele- qualquer lá, lugar, sabe? né? Aquela- Ela assim. de Rainha Elizabeth tá Mas sensacional. o resto. Mas é isso. Resgate da Ryan perdeu. Verdade. Resgate do Soldado. Pode, né? E vocês estão reclamando do Roberto! O Roberto é bom, o Roberto é bom. Aí, o cara fala O com o Johnny Jordan Príncipe. Principesa e ganhou um Oscar de ator Pô. em cima do Tom Hanks. Tá de brincadeira. E dessa lista ainda, bem anteriormente, tem o Pagador de Promessas, né? De uma Que época, aí- outra Isso, época que ganha bem Cannes. anterior, e tem a indicação, mas não ganha. Não ganha. Ainda ganha Cannes. Aham. E ganha Cannes. Tipo Niel, E ganha. sabe? E tem uma história que eu acho interessante, que é a relação dele do diretor com o Glauber. O Glauber, ele não ganhou Cannes nunca, Terra e Trans e tal, ele nunca ganhou um Cannes. E o Domingos Santos ganha o Cannes, e o Glauber fica puto, porque ele ganha do Niel. E o Glauber não tinha ganhado, e um ano antes o Domingos falou assim pro Glauber: eu vou ganhar o Cannes. Falei: com que filme? Eu vou fazer. Não, eu já comentei com o Edi O cara era ator, velho. essa é aquelas piadas que funcionam porque Era deu ator. certo, mas... O Glauber fez aquela... Hã? Bom, fechamos aqui, pagando a nossa promessa com a produção de terminar dentro do tempo, e vamos para o bloco final, já para a gente falar um pouquinho mais sobre essa relação do Oscar, dos filmes brasileiros no Oscar. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último bloco. Estamos aqui, mais uma vez, com o Sérgio Soares, com o Douglas Jansen, com o Edi César. Eu sou o Gustavo Henrique. E assim como o terceiro bloco, tomem as 3 doses da vacina. Tá todo mundo aqui vacinado, lembrando disso. Então, são 3 doses. Quem tomou a vacina de dose única, a dose de reforço. Quem tomou as 2 doses, a terceira dose. Quem não tomou vacina, por favor, vai tomar vacina, por favor. Então, estamos aqui. Eu já vou começar com a propaganda. Olha, já apareceu aqui a propaganda do Cinecultura. A maior premiação da 7ª arte ganha vida no Cinecultura, com a já tradicional Maratona do Oscar. Inclusive, estamos aqui em parte dela. Na sua 5ª edição, a Maratona do Oscar promove a exibição dos filmes indicados, além de sessões comentadas e bate-papos transmitidos via live no YouTube do cinema. Então, esse bate-papo é um deles. E a programação, que pode ser conferida no Instagram do canal do Cinecultura, vai ter na quinta-feira um filme que o Edi não gostou muito, eu sei que ele não gostou muito não, que é o Drive My Car. É um dos favoritos. Será que vai ter mais uma vez um filme oriental ganhando Oscar? Será que a gente vai ter um filme japonês dessa vez ganhando Oscar? Então, Drive My Car, às 8 da noite, no dia 17, no Cinecultura, aqui em Palmas. Então, vamos seguir o nosso bate-papo falando um pouquinho. Acho que a gente podia falar um pouquinho dessas outras premiações, né? A gente já comentou um pouquinho da Palma de Ouro em Cannes. Eu acho que a gente podia fazer esse contraponto, que é a participação brasileira de filmes brasileiros em festivais que são considerados, em geral, até os grandes festivais de um cinema de arte. Então, Edi, você já tinha apontado um pouco nisso, quer começar? Pode ser. A gente tem Cannes, é um grande festival, Berlim, Veneza, Toronto. Então, nessa parte europeia, né? E na América. Aqui na América Latina a gente tem alguns festivais importantes de cinema, mas a participação do Brasil, por exemplo, em Berlim já rendeu um Oscar, uma premiação, Urso de Ouro. Urso de Prata, para Fernanda Meirelles. Para Montenegro. Então ele já ganhou alguns festivais internacionais. E para a Marcélia Cartacho. Sim. Anteriormente. E Veneza, a gente já... boas estreias em Veneza, então mas Berlim a gente era muito próximo. Cidade de Deus, por exemplo, vai para Berlim. O filme Bop lá,
Tropa de Elite. É Berlim, eu não gosto desse filme, mas ele vai para Berlim também. Então a gente tem uma ganha. Sim. E nós também temos muita apresentação de filmes nacionais naquela mostra Certo Olhar de Cannes. Né? Tem que ter um filme recente gravado aqui no Tocantins, acho que era Chuva e Cantoria na Terra Chuva e Cantoria na Terra dos do Sol. Do Sol, isso. Chuva e Cantoria na Terra do Sol. Que ganha um prêmio. Não, a Elisângela tá falando ali. Como é que é o nome do filme, Elisângela? Não vamos dar a conversa pela metade aqui. Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos. Isso. Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos, verdade. Perdeu, você também se perdeu, né? Não, me perdi também. E, inclusive eu tenho um amigo que fala muito desse filme, não vai me perdoar aqui, que eu esqueci do nome do filme. Tá no MUBI. Tá no MUBI. E o que é incrível, é um filme que cara. e você pode também Tocantins, e você pode alugar ele. Unicamente, se vocês procurarem ele, agora não lembro se é no Vimeo, mas se vocês procurarem Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos, se vocês procurarem ele na internet, vocês vão encontrar, é possível alugar o filme on demand, né, para usar o termo. Ele é gravado lá na Aldeia Pedra Branca, na Craolândia, sabe, na comunidade Craol. E eu até conheci alguns atores, sabe? Eles falaram que tiveram contato com a galera do cinema mundial, sabe? Um indígena aqui do Tocantins, na Pedra Branca, vai para Cannes, sabe? E aí recebe um troféu, o prêmio recebe nas mãos do Benício Del Toro. O Benício Del Toro ficou parceirinha do cara, sabe? Os indígenas tocantinenses. E ficaram trocando zap. Então tem umas histórias legais aí no Chuva e Cantoria. Entendi. Daqui, Era um pouco sobre isso que eu falava anteriormente. Uma situação como essa não é uma questão de uma premiação, de uma individualidade. Você tem uma construção, você tem rendimentos em termos artísticos, em termos de... Não é aquela glorificação da vitória do indivíduo, que o Oscar é muito isso, né? Eu conquistei, eu cheguei lá, então acho que é um pouco a representação desse American Way of Life, de um modelo neoliberal. Agora, como vencedor, venceu. Eu vou levar em frente a minha carreira, né? A questão que esses, não todos, não sempre, mas esses outros festivais vão mostrar, é um foco em cinematografias. E acho que isso valoriza a coletividade. A coletividade, exatamente. A coletividade do fazer a artístico. gente tem mais título de futebol que a Argentina, mas a Argentina tem mais Oscars que a gente, né? Mais prêmios internacionais, inclusive. E um cinema melhor consolidado. Melhor consolidado. Isso. E com o público interno mais atuante. Porque me parece que filme nacional, o público só vai ver os filmes da Globo, produzidos pela Globo, aquelas comédias escrachadas, sabe? Então é uma problemática. O que chega ao circuito não é consumido, na Argentina é consumido. Olha o Campanella, aquele que foi o Mano Zé Campanella, o Ricardo Darín, né? Sim. Teve uma piada do Porta dos Fundos que o cinema argentino está se preparando para em 2030 fazer o primeiro filme sem Ricardo Darín. Que é uma piada que está quase um presente, né? Uma coisa que toda essa discussão da gente sempre me traz à mente a gente está falando de cinema brasileiro, um cinema nacional, né? Visto no mundo, nesses campos de disputa, como um cinema nacional. Mas eu sempre fico pensando até que ponto esse nacional está presente. O que é ser brasileiro? Mesmo filmes que já foram discutidos aqui, ou outros sobre os quais a gente pode falar, até que ponto eles têm essa brasilidade, seja no conteúdo, na estética, ou mesmo a produção. Então, a produção que está por trás. Captei a vossa mensagem, Magnânimo Guru. Já pego o gancho aqui para a gente falar, por exemplo, do Orfeu Negro, que é um filme que em 59, né, no final dos anos 50, ganhou tanto a Palma de Ouro, que nós falamos aqui, que tem um reconhecimento artístico, ganha o Oscar de melhor filme, na época acho que era em língua estrangeira, né, que é o Oscar de filme internacional. E ele é um filme filmado no Rio de Janeiro, com atores brasileiros, falado em português, mas ele é um filme de representação francesa, porque ele é dirigido por um francês, produzido por franceses. Então, quando a gente assiste, a gente se sente um francês olhando para aquele Rio de Janeiro e sem entender o que é aquilo, né? Tem muito essa cara.
Então, assim, isso é um filme brasileiro Quem pagou? ou não é? Capitalismo, né? É. Quem que pagou? Não, foi a França que pagou, então o filme é francês. A ótica, onde que está o capital? A gente pode ter um filme 100% gravado no Brasil, editado, filmado, tudo, mas quem pagou é o produtor. O produtor que vai comandar. E eu não sei até que ponto isso é correto, enfim. Mas na ótica, o capitalismo é o que manda, né? E, afinal, quem que banca os filmes é o dinheiro. Então, é muito nessa ótica. É um filme francês, mas é um filme brasileiro. Aí você falou, inclusive, né? Que é o primeiro Oscar. É o primeiro e, se eu não estiver errado, é o único até hoje de um filme em língua portuguesa. Língua brasileira. Em língua brasileira. E foi o primeiro filme não francófono a ganhar. Depois parece que teve um outro, agora eu já não me lembro qual. Mas foi um primeiro filme não francófono a ganhar uma premiação internacional, a ganhar o Oscar. Vai lá, Nós temos, por exemplo, o sempre lembrado, como nesse debate que o professor Sérgio falou, que é um filme nacional. A gente tem, por exemplo, O Beijo da Mulher-Aranha, que ganhou o Oscar de melhor ator principal, William Hurt, até Sentimentos, uma perda que teve aí na semana. A gente tem sempre que falar do legado dos atores, né? Mas é um filme falado em outra língua, com toda... Quem ganhou? Ele concorre, inclusive, a melhor filme, né? Isso. A não a melhor Roteiro. filme. Concorre a roteiro. E E vence diretor. por melhor ator. Pois é, e diretor. E o Babenco nasceu na Argentina. Se ele ganhasse, os argentinos contar essa pra eles. Ah, Mas não, se era ele ganhar, ia ficar que nem a história do Gardel. É de lá ou é daqui? Não, Assim, é o Gardel. Se ele ganhasse, Nós íamos contar se pra ele nós, ganhasse, a vamos gente contar ia pra dizer ele. que ele era brasileiro, não tenho dúvida. Mas ele tem as duas E além nacionalidades. disso, tem. O Beijo da Mulher-Aranha é uma narrativa argentina. Sim. De um diretor Sim. que apenas nasceu na Argentina, mas tem uma história no cinema brasileiro, num filme que tem um cenário brasileiro, mas é um filme americano. Isso. Enfim, que rótulo colocar nesse filme em termos de nacionalidade? E eu acho que um debate que a gente nunca vai chegar aqui para resolver é preciso dar uma nacionalidade para um filme? Ou ele pode ser Diário da tratado Motocicleta. simplesmente como o Diário de Motocicleta? Dirigido por um brasileiro, produzido pela Espanha, com a Alemanha, enfim. Sobre um personagem argentino Que passa por ligado 5 à história de países. Cuba, passado por vários países. Mas a gente Mas- teve dois papas. Um filme de um diretor brasileiro contando a história de um papa argentino com a transferência de um papa alemão. É um filme internacional que tem o nosso Mas aí é a papa. frustração do brasileiro, porque nunca teve um papa brasileiro, o primeiro papa foi argentino. E um brasileiro contou essa história. Exatamente. E aí não é história de Oscar, mas uma coisa que é muito lembrada nesse debate é Terra Estrangeira. É o Walter Salles, né? É um filme todo fora do Brasil, sobre imigrantes, Portugal e tal, mas é um filme extremamente brasileiro. Sim. Sim. Então é muito difícil a gente traçar essa linha da nacionalidade. No entanto, quando a gente discute o Brasil no Oscar, a gente está pensando no papel de uma nação dentro de uma Mas é uma premiação. curiosidade, E aí? o Brasil tem o diretor de cinema mais rico do mundo. O cara que tem mais dinheiro na conta bancária, o Walter Salles, que vai herdar parte da sua fortuna lá Da conta bancária. da conta bancária da classe trabalhadora, de taxa de juros e tal. É mais rico que o Spielberg, que o George Lucas. E tem uma... E interessante, ele, enquanto bilionário, ele tem uma noção de realidade de mundo que me parece que a classe média brasileira não tem, sabe? Assusta a classe média básica brasileira, que acha que a gente pode pagar o que tem que pagar no valor das coisas e tá tranquilo. Bem como o Moreira Salles. Moreira né? Salles. Também. É que eu acho que é uma classe média que está querendo muito mais ser ele do que qualquer outra coisa. Exatamente. E se vendo muito mais. E ele pensando como... Mas também é fácil pensar, é fácil pensar como cidadão comum quando você é um dos homens mais ricos do mundo. Mas olha a sacada, você gravar num banheiro com a palavra mije aqui em cima do vaso, sabe? Isso é muito Brasil interior, eu vivenciei isso muito. De onde só tinha uns armazéns em Paraíba na cidade, você ia passando. E nos banheiros estava escrito mije aqui. Então é uma visão, sabe, que é complicado, sabe? Eu acho. Tem um detalhe, assim, como cidade central do Brasil tem, um detalhamento no Brasil profundo, Sim, sabe? sim.
Sim. Sim. Mas aí, nesse sentido, dá para dizer, acho que pegando a provocação que você trazia no intervalo, né? Quer dizer, dá para dizer que o filme tem a nacionalidade? Do que define essa nacionalidade? Pois é, isso é um debate, seja acadêmico ou não acadêmico, que não acaba, porque há muita contradição. Eu acho que uma coisa que vale a pena a gente trazer para aqui é, mais uma vez, a gente pensar no que vale para essa produção nacional uma vitória ou não vitória num cenário como esse do Oscar, né? Eu penso em duas coisas. Eu não estou lembrando agora o nome do filme, não são muitos anos passados em que houve uma surpresa nesse Oscar internacional, que foi um filme do Chile, que tem uma atriz transexual, que é a personagem principal, e não era o favorito, de maneira alguma. Aí veio até a coisa, tantos argentinos ganharam, o Brasil não consegue, agora é o Chile que conseguiu. Sim, o México tem um monte. O México e tal. Vai dar fazer um castelinho só com Oscar de mexicano. Beleza, eu não sei, realmente eu ignoro, mas eu fico pensando, o que significou para a indústria do cinema chileno esse filme, do qual nós não estamos lembrando o nome, ganhar? Parasita ganha, mas já vem de uma força, né, de uma visibilidade, não só do cinema, mas de outras expressões artísticas da Coreia, que é uma coisa do momento, né? Então, o que eu gostaria de falar, por exemplo, acho que já é o terceiro ano seguido que o melhor quadrinho, eu como fã de quadrinhos, o melhor quadrinho que eu leio é sul-coreano, manhá. Pelo Ligrama, é um espetáculo. Eu tenho uns norte-coreanos lá em casa, os quadrinhos. Depois te mostro, bem legal. Grama, quadro espetacular. A Espera, espetacular. E agora vai chegar mês que vem de junho, outro quadrinho sul-coreano, espetacular. Então, é importante também como a Coreia vem. Mas aí é um soft power coletivo, né? É um coletivo. Está no Oscar novamente. Então, o Chile está no Oscar esse ano de novo, sabe? Agora com o Spencer, que é um diretor chileno, e já teve outros momentos. Por exemplo, tinha Los Otros e Vanilla Sky, que é um filme mexicano que o Tom Cruise regala o olho e fala, vou levar para os Estados Unidos. Como o americano é estúpido, não sabe ler legenda, faz a refilmagem, com muito menos qualidade, inclusive. E aí é lançado lá, sabe? Com muito mais qualidade, em que sentido? Jack, por exemplo, é uma produção, é um diretor chileno. Não, calma, mas ficou dúbio, eu acho que você falou. Qual tem mais qualidade? Que você falou, o chileno tem mais qualidade. Aí pra não ficar nem dubiedade. Porque realmente o remake. Mas não é pra puxar saco do Chile, porque é não. Mesmo. O único filme que ele gosta mais do remake americano é o Old Boy, que ele confessou ali pra mim. Que é o Spike Lee, né, cara? Mas o Spike Lee chega pra salvar, porque ele entra nos últimos minutos da produção, porque ninguém ficou na produção. Mas fazendo uma provocação aqui, vamos sair um pouco da parte acadêmica, da parte assim, da parte como fã de cinema que gosta de ver o Oscar. Ver um filme com um brasileiro ganhando, já não aqueceria o coração? Se o Meirelles pega e vai contar a história do Maradona e ganha. É brasileiro isso aí. Mas a gente fez paralelo com o futebol aqui, né? Mas às vezes eu fico um pouco triste, porque parece aquela coisa assim, olha, vamos comemorar que teve um brasileiro que fez gol pelo PSG, pelo Nantes, não sei o que. A gente já não tem mais chance naquele lugar, naquela disputa, a gente está tão isolado, tão ostracizado daquele lugar, que a nossa única comemoração é ter uma figura, outro, é um reconhecimento do outro, que muitas vezes está como indivíduo e não como coletivo. Sim. Aí eu acho que a gente volta para isso, né? Volta para a questão. Eu entendo que aquece o coração, fica ali a divulgação, né? Mas a pergunta é se isso também não revela o quanto que a gente está carente de uma produção, de uma valorização da nossa produção, da nossa arte coletivamente. Porque a gente nunca pode esquecer que essa categoria principal que nós estamos tratando aqui, ela meio que tá naquela cerimônia meio que forçado, do tipo, a gente tem que fazer era aquela coisa, tem que reconhecer que tem cinema em outros lugares. Dizer que a gente não está olhando só para os americanos, mas pouco está importando aquilo, né? O que importa é outra coisa. Politicamente, por exemplo, uma categoria principal no Oscar indica, sim, caminhos para os quais o mercado está indo.
Mas o de filme internacional não está indicando isso, não. Pra Coreia se indicou, né? Parasita. Mas também ganhou o principal, então é difícil a gente. Deixa eu dar no script esse Oscar dele. Deixa eu dar só um exemplo aqui. Por exemplo, também há poucos anos atrás teve uma vitória do Irã. Também não estou lembrando o nome do filme, não. Mas o Irã já tinha uma tradição. Que foi construído em festivais, né? Que fez erguer. Exato. E passou essa época. Do chá lá. Aí agora vem e é premiado lá no Oscar. Não é indicando tendência nenhuma, é porque era o filme daquele momento. Aquela coisa, a gente volta lá para o primeiro bloco. Houve a articulação, houve o marketing, houve a promoção do filme e deu certo. Sim. Ali, é aquilo. Né? Não é isso. Então, meu gente, podemos caminhar já para o fim da nossa conversa. Eu estou aqui estarrecido com esse debate maravilhoso. E que lhe conste que Central do Brasil é muito melhor do que é muito melhor que a Vida é Bela e Shakespeare Apaixonado. Que Shakespeare Apaixonado. Tô brincando, vai. Que Shakespeare Apaixonado, acho que certamente os dois são, inclusive. Não é muita coisa ser melhor que Shakespeare Apaixonado, não. Não é difícil, não é tão difícil. É difícil. E lembrando aqui, fui pegar a colinha na internet, tem um filme, uma história de futebol contando sobre a infância do Pelé que a gente não comentou e prometeu. Estava no Oscar de 2001. Estava no Oscar de 2001 e outro Ato Falho, que é um filme que não concorreu, mas que a gente deveria ter mencionado aqui no último bloco, que é o Aquarius. Que também é um filme que teve uma repercussão internacional muito forte. Que também há essa suspeita, podemos dizer assim, de um boicote interno quando a gente falava sobre essas indicações. A Academia gosta da Sônia Braga. Um filme com a Sônia Braga no Oscar, ele significa um filme indicado. De atriz principal, né? Ou também dela de atriz. E um baita filme, né? E ela faz um papel muito. Mas a gente não levou, né? Era uma chance grande que a gente tinha novamente. Anos atrás, isso aconteceu também com o Pichote. Pichote. Era o filme do que eu volto momento, né? E não entrou. O que matou Pichote também fez um frisson quando foi lançado nos 90, 92, por aí. Alguns exemplos. Bom, mas aí a gente já vai começar a alongar a discussão novamente. Sim, Enfim, sim. Aí a gente já teria que abrir novos blocos. Vou, acho que, abrir uma última rodada. Considerações finais. Quem quer começar? As apoias. Olha a Elisângela aí. O pessoal que apoia, eu não vou apostar nada. Eu sou de mediador, então eu vou ficar aqui nesse lugar de cima do muro vendo vocês. Apostas para o Oscar. Eu quero ver Drive My Car, que é a campanha feita aqui pela Edir. Eu tô super enorme. Acho que eu vou gostar desse filme, espero gostar. Ontem a gente assistiu o Belfast. E outro toque meu aí. Outro toque. Gente, eu já falei isso na live passada, vocês querem ganhar um bolão que for participar, vai pela Edir. Ele é da casa de aposta, você quer ver filmes que você vai ver, se apaixonar, gostar de personagens, é mais comigo, eu voto com o coração. Ele tá que nem o Oscar, ele vai no lobby. Ele vai no lobby. Ele não vai. Cadê o coração? Cadê a alma artística? O Edir tá fazendo campanha pra Duna. E a campanha é pra Duna, isso eu não tô entendendo. É porque não tem Marvel esse ano. Parece que Marvel você tava torcendo. Tem Marvel, tem 2 Marvel. Não, Duna para categorias técnicas, acho que é a grande favorita. Sabe aquele Oscar de... É o maior ganhador da noite. Sabe o Oscar de melhor filme ruim, que é o de efeitos especiais? Tem 2 da Marvel. Vai pra Duna também. Vai pra Duna, efeitos especiais? Claro. Olha só. E... Vai pra Shang-Chi, eu vou gravar aqui pelo menos uma. Ano passado eu ganhei tudo de música, foi legal, porque eu falei, música não vai. Você tá querendo, agora é você que tá querendo apostar nessa coisa da academia olhando pro Oriente, tá vendo? Isso. A gente já tá vendo, olha aí, ó. Escreve aí. Denúncia. Escreve aí. Oscar de efeitos visuais, Shang-Chi. Vai comigo. Pelo menos eu ganho. Sérgio, você tem alguma aposta? Não. Não precisa ser aposta do cravar todas as categorias, mas assim, Sim. você tem alguma aposta, algum filme que você acha que as pessoas devem ficar de olho? Em relação a essa categoria principal, eu sempre vou estar a favor das zebras, né? Então, e qualquer coisa que fuja
daquilo que é esperado dentro da indústria americana. Então eu não vi o Drive My Car, mas sou por ele. Legal. Mas Primeiro voto. o grande favorito, o Ataque dos Cães, de tudo que eu vi, Filmar. seria... Me desculpa, ele... Do que eu vi é ele, do que eu não vi é Drive My Car. Bom, a gente já vai ter que entrar numa outra discussão, que é, vão dar um Oscar pro Netflix de filme principal? Vamos dar. Ela tá gastando muito dinheiro, velho. A campanha dela é muito cara para esse Oscar. Ela já conversou com todo mundo da academia. Tá combinado. Mas o voto ainda é secreto. É secreto. O voto ainda é secreto. Conversou com todo mundo, mas Conversou lá. com todo mundo. Mas é improvável. Muito provável uma derrota para eles. Eles vão ganhar. E a Jane Campion também, né, como direção. Porque também é uma mina que faz um trabalho de direção muito bom. Sim. E uma academia que premiou poucas mulheres. Então são 2 pontos importantes, né? Então acho que é por aí. E Belfast, que era a aposta contra ele, perdeu tudo esse ano. Então meio que flopou e o hype o outro tá alto. Então é por aí mesmo, eu acho. Bom, mas ainda temos tempo para mudanças. Então fiquem de olho. Sigam o Edi César para querer saber das melhores comentários de casas de apostas para o Oscar. Vou aqui, vou ali, vou aqui, vou ali, vou aqui, vou ali. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Não sei. Saberemos em breve. Acompanhe a Maratona do Oscar, acompanhe o Cinecultura, prestigiem a cultura nacional, prestigiem o cinema brasileiro. Quero agradecer de novo ao Edi César, ao Douglas Jansen, ao Sérgio Soares. Obrigado, gente. Se vacinem. Até a próxima. Tchau, tchau.